Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada de um criador. Uma jornada bem longa, né? Exato, mais de 20 anos dedicados a um único universo. O mundo sombrio de Vampiro à Máscara. É uma história sobre paixão, esgotamento e uma redescoberta bem surpreendente. Uhum. Nossa fonte é o relato pessoal de um mestre de RPG que, depois de chegar no limite e abandonar o jogo, voltou com uma energia totalmente nova. Pois é. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é: o que acontece quando a gente domina tanto uma arte a ponto de ela perder a graça? E, mais importante, como se reencontra a inspiração? É uma análise fascinante sobre o processo criativo. E isso não vale só para um jogo, né? Vale para qualquer dedicação de longo prazo, o que leva ao burnout. Exato. E o que pode provocar um renascimento criativo tão intenso? A gente vai investigar como a própria maneira dele de contar histórias precisou ser demolida e reconstruída para a paixão voltar. É sobre a diferença entre ser um técnico e voltar a ser um artista. Perfeito, é isso. E para a gente entender essa volta por cima, a gente precisa primeiro entender o fundo do poço que ele chegou. O ponto de partida é bem forte. Sim. Depois de mais de 2 décadas fazendo de tudo com o vampiro, mestrando, escrevendo, até traduzindo o material oficial, ele atingiu o que ele descreve como um ponto de saturação. Ele estava exausto. Completamente exausto do universo que ele tanto amava. E é crucial entender que tipo de exaustão era essa. Não era raiva, sabe? Ou desprezo pelo jogo. Não. Era um cansaço que nasceu da familiaridade absoluta. Ele sentia que já tinha visto todas as combinações possíveis, todos os clichês, todos os arquétipos. Já tinha visto o filme, né? Exato. Ele já tinha mestrado para o Malkaviano, o clã dos vampiros com a loucura, para o Ventrui, o aristocrata corporativo. Sempre de olho no poder. Isso. E até para o toreador, o artista que se finge de bruxa, de rebelde, só para parecer mais interessante. Os arquétipos se tornaram previsíveis, sabe? As histórias começaram a se repetir. Pois é. A magia tinha sumido. É quase como um músico que já tocou a mesma música 1000 vezes. A técnica tá perfeita, mas a emoção já não tá mais lá. Uhum. E aí que a história dá uma virada incrível. Depois de 2 anos longe, sem tocar num único dado, ele não voltou aos poucos. Não mesmo. Ele voltou com tudo, mergulhou de cabeça em 4 novas crônicas de vampiro, ao mesmo tempo. 4? É muita coisa. E isso levanta a questão: o que diabos mudou nesses 2 anos para ele voltar com essa energia toda? Essa é a chave. Não foi uma pequena mudança, foi uma revolução na filosofia dele como contador de histórias. E essa revolução aparece de forma muito clara nas 4 campanhas que ele está mestrando agora. Ele precisou de um novo ângulo. Uma nova lente para olhar para o mesmo universo. E essa volta com força total se materializou em 4 projetos bem distintos. O mais curioso é que, para redescobrir a paixão, ele não olhou para o futuro do jogo. Ele olhou para o passado. Sim. Todas as 4 campanhas são ambientadas em períodos históricos. E a primeira nos leva para um lugar bem explosivo, Miami, nos anos 80. Uma escolha de cenário que já diz muito. Miami nos anos 80 não era só um lugar, era um estado de espírito, né? Totalmente. Uma cidade construída sobre dinheiro do tráfico, instabilidade, excessos. Exato. Ele descreve uma cidade onde a Camarilla, a seita vampírica tradicional, é quase uma piada. Na prática, quem manda são os anarquistas. Existe um príncipe, o líder oficial, mas ele é só uma figura decorativa. O poder de verdade está na mão de príncipes menores, que controlam seus territórios. Entendi. E para piorar, o Sabá, aquela seita apocalíptica e violenta, está nas sombras só esperando o momento certo para transformar a cidade num campo de batalha. Nossa! E essa atmosfera de Miami Vice, de instabilidade constante, como isso serve para a história dos personagens? Eu imagino que, num cenário tão caótico, os objetivos pessoais deles, tipo sobreviver ou tomar um pequeno território, se tornam muito mais urgentes, né, do que qualquer grande plano do mestre. Sem dúvida. Esse é o ponto.
Um cenário caótico força os jogadores a focarem na sobrevivência imediata e nos seus desejos pessoais. Não dá tempo de pensar na grande conspiração mundial quando seu rival pode te atacar a qualquer momento por causa de um quarteirão. Verdade. A inspiração que ele cita, como a série Miami Vice, é toda sobre isso. Lanchas, colarinhos largos, a sensação de que a lei não vale nada e que cada noite pode ser a última. O cenário vira um personagem. Exatamente. Ele pressiona os protagonistas, tornando cada pequena vitória pessoal como garantir um refúgio seguro ou eliminar um rival local muito mais significativa. Faz todo sentido. Saindo desse calor da Flórida, a segunda crônica nos joga no frio de Berlim, em 1989. Poucos dias antes da queda do muro. Isso. O ponto de partida é um assassinato misterioso na Terra de Ninguém, aquela faixa entre os lados leste e oeste. Nossa, que mudança de tom. Uma mudança brutal. Saímos do neon vibrante e entramos num suspense de espionagem sombrio paranoico. Totalmente. A referência aqui é John le Carré, o espião que veio do frio. A cidade está dividida e os vampiros também. De um lado, os do leste, acostumados com a vigilância da Stasi. A polícia secreta. Isso. Do outro, os do oeste, imersos no capitalismo, na intriga ocidental, e os personagens dos jogadores estão no meio disso tudo. A paranoia não é só um detalhe, é a mecânica central da história. Você não pode confiar em ninguém. Em ninguém. E, de novo, isso parece um prato cheio para histórias pessoais. Um personagem pode estar tentando contrabandear alguém para o outro lado. Outro pode ser um agente duplo. Exato. O grande evento histórico, a queda do muro, vira o pano de fundo para dramas intensamente pessoais. Perfeito. A grande trama é quem cometeu o assassinato. Mas as perguntas que realmente importam para os jogadores são outras. Posso confiar no meu aliado? O que eu sacrifico para proteger meus segredos? Qual lado vai vencer e como eu sobrevivo a isso? O foco sai do o que aconteceu e vai para o como isso me afeta. Exatamente. A terceira viagem no tempo é ainda mais longa. Transilvânia, final do século XII. E aqui ele usa aventuras prontas, as crônicas da Transilvânia. E ele faz uma defesa delas, né? Sim, ele diz que o problema não está no material, mas em como ele é usado. Que qualquer aventura pronta pode ser ótima se o mestre adaptar para os personagens, em vez de forçar os personagens a seguirem um roteiro. O que revela uma maturidade enorme como narrador. É a diferença entre ler um roteiro e dirigir uma peça. Boa analogia. Ele pegou o material e usou como uma caixa de ferramentas para construir uma história em torno do elenco dele. E que elenco! Nossa, que com certeza. Eu não queria ser o mestre que tem que apartar a briga desse grupo. Disfuncional é pouco. É um grupo que, no papel, jamais deveria funcionar. Um mercenário moro, um velho Lord Ventru inglês, uma neófita de um clã pagão local, um seguidor de Sete que estuda o proibido caminho de Lilith. E ainda tem um Revenant de uma família de servos que acompanha esse seguidor de Sete. É um barril de pólvora ambulante. E é por isso que funciona tão bem dentro dessa nova filosofia. A atenção principal não vem do vilão da aventura, vem de dentro do próprio grupo. Dos conflitos entre eles? Sim, os conflitos de fé, de cultura, de lealdade são o motor da história. Cada decisão que eles tomam é pesada, cheia de implicações para as relações ali. O enredo da crônica publicada vira secundário. E, por último, a quarta crônica. Bretanha, século XIII. É uma história mais intimista, um mistério medieval. Um monge é encontrado morto, enforcado no sino de uma torre, e a suspeita recai sobre um vampiro desconhecido. O clima aqui é de isolamento total. Sim, ele enfatiza muito isso. Fora dos muros da cidade, à noite, só existe escuridão e perigo. Os vampiros são poucos e extremamente territoriais. A chegada de um estranho é uma ameaça. Uma ameaça existencial. O cenário é claustrofóbico e cada interação é carregada de suspeita. E para amarrar tudo, os personagens dos jogadores estão diretamente ligados ao mistério. É verdade. Tem um alquimista Tremer, um Nosferatu arquiteto que construiu as catacumbas da cidade por vergonha da própria aparência. E um cavaleiro Brujá. Isso, um cavaleiro Brujá que acaba de voltar das cruzadas e descobre que o monge assassinado era o irmão de sangue dele. O gancho pessoal não podia ser mais forte. Não tem como. A busca pelo assassino não é uma missão,
É uma questão de vingança, de honra, de segurança pessoal. E com isso, o padrão fica claro. Em todas as 4 crônicas, o cenário histórico não é só um pano de fundo exótico. É uma ferramenta para criar pressão, isolamento e remover as familiaridades do mundo moderno. Forçando os personagens a focarem nos seus objetivos mais viscerais. Exatamente. E a mudança fundamental, o segredo para reacender a paixão dele foi essa. A transição de um foco no enredo para um foco absoluto no personagem. Então a mentalidade antiga era tipo, esta é minha história, e os personagens são os atores. E a nova é, estes são os personagens e a história é o que acontece com eles. Perfeito. O objetivo dele agora em cada sessão é que cada personagem na mesa tenha um momento de vitória ou de tragédia pessoal. Algo significativo para ele. Pode ser algo pequeno, reencontrar um parente que achava que estava morto, encontrar a própria lápide e ter que lidar com aquilo, ou conquistar um bar que frequentava quando era mortal. Uau! Esses momentos são que os jogadores lembram, muito mais do que o nome do grande vilão. E essa atenção aos detalhes, aos objetivos dos personagens, essa resolução criativa de problemas, isso é uma coisa que define quem joga RPG, não é? Ah, sem dúvida. É um hobby que atrai um perfil muito específico de pessoa. Com certeza. Geralmente quem se dedica a RPGs tem uma veia criativa forte, gosta de ler, de sistemas complexos e de pensamento estratégico. Sim. É um público inteligente, que não quer apenas consumir uma história, mas co-criá-la. Sabe, esse perfil que você descreveu, de alguém com criatividade, pensamento estratégico, essa dedicação para mergulhar em sistemas complexos, é exatamente o que se precisa para encarar um desafio de estudos, como se preparar para provas e concursos. É uma ótima conexão. A disciplina para desenvolver um personagem e acompanhar uma campanha longa é muito parecida com a disciplina necessária para montar um plano de estudos e seguir. Seja para vestibular, concurso público, carreira militar. OAB, residência médica. Exatamente. Então, se você se identifica com esse perfil e está nessa jornada de estudos, a dica é: entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Interessante. Lá tem provas anteriores, de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para você revisar onde e quando quiser. Uma ferramenta completa para quem já tem a mentalidade certa para ir fundo e conquistar seus objetivos. Voltando à nossa análise. Falamos da mudança de filosofia, mas e as ferramentas? Para rodar essas 4 campanhas tão diferentes, qual o sistema de regras que ele escolheu? A escolha dele foi pela edição V20, a edição de 20º aniversário de Vampiro a Máscara. Tanto para as da Idade das Trevas quanto para as mais modernas. Sim, para todas elas. O que é curioso. Existe uma edição mais nova, a V5, na qual ele até trabalhou. Por que voltar para uma versão anterior? Isso não é um pouco contraintuitivo? É uma excelente pergunta. Geralmente as edições novas tentam consertar problemas das antigas, né? Ao escolher o V20, ele não corre o risco de esbarrar nos mesmos problemas que talvez tenham levado ao burnout dele? A resposta dele é totalmente pragmática. Ele não vê a V5 como uma correção, mas como uma proposta diferente. Ele descreve como um sistema com muitas mecânicas acopladas ou mecânicas de sabor. Por exemplo, na V5, se um vampiro se alimenta de alguém que está eufórico, o sangue pode ter uma ressonância que dá um bônus. Mas isso adiciona uma camada de regras para gerenciar. Entendi. É uma regra para algo que antes seria só descrito pelo mestre. Exato. A filosofia do V20, como ele coloca, é mais direta. Se não está na sua ficha de personagem, não é parte do jogo. Simples assim. O sistema confia que o mestre e o jogador vão criar esse sabor através da narração, sem precisar de uma regra específica para isso. Para ele, que está mestrando 4 jogos complexos com muitos jogadores, menos contabilidade de regras significa mais fluidez. E mais foco no que importa agora. Exato, na história dos personagens. É a escolha de um artesão que conhece suas ferramentas e pega a mais simples e eficiente para o trabalho que quer fazer. Não é sobre qual é melhor. Mas qual serve melhor ao propósito atual dele. Certo. Então, resumindo a jornada, um mestre experiente
chega ao esgotamento por excesso de familiaridade com o universo dele. Depois de uma pausa, ele retorna não com novas regras, mas com uma perspectiva totalmente renovada. Uma nova filosofia. Ele abandona os grandes enredos e foca nos dramas e vitórias pessoais dos personagens, usando cenários históricos como catalisadores para essas histórias. E sua escolha de ferramenta, o V20, reflete essa nova filosofia. Simplicidade e eficiência a serviço da narrativa. É uma história poderosa sobre como, às vezes, para ir em frente, a gente precisa dar um passo para trás. E mudar a forma como a gente olha para as coisas. Então, o que isso tudo significa? Qual a reflexão final que a gente pode tirar? A fonte termina com uma observação que me deixou pensando. O narrador comenta que um dos motivos para ele evitar cenários contemporâneos é que ele sente que já conheceu todos aqueles personagens na vida real. Os arquétipos, as gírias, as atitudes do século XXI são tão presentes no nosso dia a dia, na mídia, que se tornaram excessivamente familiares para ele, quase esgotados criativamente. Entendi. E isso levanta uma questão provocadora. Será que num mundo tão saturado de informação e arquétipos, está se tornando mais difícil encontrar o que é genuinamente novo e surpreendente em histórias contemporâneas? Puxa. Será que essa busca pelo passado, que a gente vê não só aqui, mas em tantas séries e filmes, é uma reação a isso? Uma tentativa de encontrar camadas de comportamento e motivações que não sejam tão familiares? Ou isso é só uma preferência pessoal dele, o resultado de quem viveu e respirou o presente por tanto tempo que precisa de outro ar para se inspirar? Fica a reflexão.